Então, dando continuidade à nossa aula sobre superendividamento, a gente passa agora a falar sobre o artigo 54, letra C. O artigo 54, letra C, ele fala de como tem que ser a forma de oferta de crédito. Só para a gente poder inteirar novamente, essa alteração legislativa, ela aconteceu em 2021, é a Lei 14.181, que alterou vários dispositivos nesse Código de Defesa do Consumidor, e do artigo 54A até o 54G, acontece as medidas que o legislador pensou para poder fazer a prevenção do superendividamento. E você tem um tratamento numa ação onde o consumidor tem a possibilidade de transigir junto aos fornecedores que ele se encontra inadimplente, que são os artigos 50, 104, letra A, B e C. Muito bem. O artigo 54C, ele fala de como deve ser a forma de oferta de crédito ao consumidor. E aí o código ele estabelece a seguinte medida agora. É vedado expressa ou implicitamente na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não. Isso aqui, na verdade, são práticas abusivas na oferta de crédito que complementam tanto o artigo 52 do Código, que fala sobre outorga de crédito ao consumidor, bem como também o artigo 39, que fala de práticas comerciais abusivas. O inciso 2, porque o primeiro foi vetado, ele diz assim: indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviço de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor. Ainda acontece, mesmo a lei proibindo, tá, expressamente, acontece até hoje de você ter análise de empréstimos sem consulta a SPC, sem consulta a Serasa, sem consulta a cartório de protesto. Isso porque quanto mais risco a operação de crédito, mais caro fica para a pessoa. E ela já sabe disso. Então, ela já sabe que se ela for nos mecanismos de banco para tentar um financiamento, ela não vai conseguir. Então, essa pessoa ela se submete a pagar juros extremamente abusivos. Tá? A gente não vai longe. Eu trabalho lá no Fórum, na Serra Sede. Se você estiver indo pela BR, você vai ver que tem ali em Carapina, onde tem aquele viaduto. No próprio viaduto, esses dias, eu vi colado uma placa lá. Você pega R$ 1.000 emprestado, passa no cartão de crédito e o cara divide para você em 12 vezes, tipo de R$ 150. Olha o tanto de juro que ele está cobrando. Entendeu? Então, assim, são ofertas de crédito onde a pessoa se submete pagando juros altíssimos. Então, hoje o nosso código já proibiu, não pode fazer esse tipo de publicidade. Lá ele não fala expressamente, ele só coloca a situação, tá? Empresto R$ 1.000 para pagar 12 vezes de R$ 150 no seu cartão de crédito. Ou seja, ele não informa se vai fazer ou se não vai fazer consulta, mas quanto maior o risco da operação, mais caro fica a tomada do dinheiro emprestado, e isso hoje se encontra como sendo uma prática comercial abusiva. Inciso 2, ele fala de transparência. Tem que ter a máxima transparência na hora do consumidor assinar um contrato de empréstimo. Ocultar ou dificultar a compreensão sobre os ônus e os riscos da contratação do crédito ou a venda a prazo. Isso complementa tanto o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, que fala que ao assinar um contrato, você tem direito de ter a possibilidade de ver o contrato previamente. Esse contrato ele não pode dificultar sua compreensão, sentido e alcance, tá? Então, são determinadas medidas, como respeito à boa-fé objetiva, tá? Então, essa transparência máxima que o código agora exige nas contratações de crédito tem que ser respeitada pelos fornecedores. Inciso 3. 4, desculpa. Assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento do produto, serviço ou crédito, principalmente se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada, e se tratar de contratação que envolve prêmio. Veja bem, existem consumidores vulneráveis. A gente já falou isso em aula passada. Todo consumidor ele é vulnerável. Não existe que se falar de consumidor que não tenha vulnerabilidade. Tá? Esse é o artigo 4º, primeiro princípio dessa lei, já no inciso 1,
Essa vulnerabilidade ela pode ser econômica, olfática, técnica, jurídica e informacional. Muito bem. Existem pessoas que são mais vulneráveis do que outras. Por quê, professor? Porque na medida que você, por exemplo, está numa condição de saúde, está precisando de tomar dinheiro emprestado, tipo, a pessoa está cometida de uma doença grave, está gastando muito dinheiro, tem que comprar remédios fortíssimos. Esses remédios, às vezes, eles estão em falta naquela farmácia cidadã, e aí ele tem que comprar com dinheiro próprio, porque ele não pode ficar sem a medicação. E aí ele começa a pegar dinheiro emprestado, tá? Ele se submete a isso. Então, são consumidores hiper vulneráveis. Idosos também acontece isso. Idoso tem uma prática onde os bancos, as financeiras, elas conseguem informação da pessoa está, tipo, aposentando no INSS e já pega o dinheiro e já oferece dinheiro emprestado para ela. Então, antes dela ver já o primeiro contra-cheque depois de aposentada, ela já começa se tomando crédito, já começa a se enrolar. E isso agora está proibido. O código agora veemente, de forma veemente, proibiu essas práticas. Inciso 5º, condicionar o atendimento de pretensões do consumidor ou o início das tratativas à renúncia ou à desistência de demandas judiciais ao pagamento de honorários advocatícios ou a depósitos judiciais. O nosso código tratou isso em 2 momentos. Nesse artigo 54, letra C, inciso 5º, e o artigo 51, que trata de práticas contratuais abusivas. No artigo 51, que também foi alterado pela Lei 14.181, no inciso 17, reforça e inclui dizendo o seguinte, que é também considerado uma prática contratual abusiva, aquelas que condicionem ou limite de qualquer forma o acesso a órgãos do Poder Judiciário. Como essa prática acontece? Você chega num banco, está precisando pegar um empréstimo. E aí você está numa situação ali, vamos supor, de necessidade, é um imóvel que você está comprando financiado e você precisa do dinheiro, você está naquela necessidade de ter que ter o dinheiro aprovado, e só que você tem uma demanda contra o banco, você entrou com uma ação, ajuizou uma ação contra o banco. É à medida que o gerente chega para você e fala assim, olha, a gente até pode emprestar esse dinheiro, só que antes você vai ter que desistir daquele processo que você tem contra o banco. Então, isso é considerado abusivo. Não pode fazer mais esse condicionamento. Tá? Tem que permitir a possibilidade do consumidor continuar com a demanda dele, continuar com o processo regular. Para frente, 54 agora D, fala de deveres do fornecedor. Nós temos alguns deveres implícitos agora na oferta de crédito. Ele dispõe da seguinte maneira: na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou intermediário deverá, entre outras condutas. Então, quais são os deveres, quais são as condutas que agora estão implementadas? Inciso 1. Informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada a sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto do artigo 52, que fala de outorga de crédito e financiamento ao consumidor, e o artigo 54B, que a gente falou aí na primeira aula deste código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento. Veja bem, a informação, o código ele trabalha muito com o direito à informação ao consumidor. A informação tem que ser clara, correta, precisa, ostensiva, tem que ser de uma maneira que a pessoa possa de fato compreender. E a gente sabe que muitas vezes esses contratos que a gente assina, principalmente se a pessoa não for da área jurídica, ela não entende determinados termos jurídicos que eles colocam no contrato. Então, hoje, ele fala que tem que ter, então, um amplo dever de informação. A pessoa pode até ficar inadimplente, mas ele tem que ter ciência de quais são as implicações desse inadimplemento dele. O que pode acontecer com ele, tá? Então, hoje, os contratos precisam, de certa forma, tá mais amplo essa questão da informação. Não que o código já não falasse disso, ele sempre falou disso. É um direito básico do consumidor, artigo 6º, no inciso 3, já fala sobre essa questão, mas agora é um reforço acautelatório nas questões que envolvem outorga de crédito. Inciso 2, ele trabalha muito o princípio de crédito responsável, tá? Avaliar
de forma responsável as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, SPC, Serasa, SCPC, observado o disposto neste Código e na legislação sobre a proteção de dados. Veja bem, o consumidor, quando ele vai tomar crédito, seja numa financeira, seja num banco, essa instituição tem que ser parceira dele, tá? Ela tem que ser parceira, no sentido de que ela tem que avaliar tecnicamente se o consumidor, mediante aquilo que ele recebe mensalmente, mediante o endividamento que ele já tem, se ele tem condição de pagar aquele empréstimo. Então, hoje não pode mais emprestar dinheiro de forma irresponsável, já sabendo que a pessoa ela vai entrar num estado de superendividamento. Mas, Ramon, qual que é o interesse do banco de querer que a pessoa atrase? O interesse é que eles fazem refinanciamento da dívida, tá? E isso onera muito mais a dívida. E aí chega num ponto que o tanto de juros que ele já cobrou da pessoa, ele depois já faz uma proposta assim mínima, de um valor minimamente cobrado para você simplesmente resolver aquilo ali. Na prática, você já pagou muito do capital emprestado, você já pagou muitos juros, tá? Nesses refinanciamentos, eles oneram bastante. Então, assim, hoje é proibido você pegar dinheiro e o banco não avaliar tecnicamente se você tem condição ou tinha condição de pegar aquele dinheiro emprestado. Então, é um princípio norteador dessa lei, que é o princípio de crédito responsável. A instituição ela tem que ser parceira do consumidor. Inciso 3, informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ou garante os outros coobrigados, cópia do contrato de crédito. Em alguns momentos a gente vai falar sobre isso. O Código no 46, quando ele fala de contrato, ele fala que esse contrato tem que ser entregue de forma prévia, mas aqui nós temos um reforço acautelatório do legislador, tá? Ou seja, tem que ter endereço. Quando a gente fala de bancos, instituições como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Bradesco, que tem um local físico que te atende, tudo bem, a gente já sabe o endereço deles. Agora, nós estamos convivendo com muitos bancos eletrônicos, né? Nubank, onde fica uma agência do Nubank, uma agência presencial, que você possa ir lá e ser atendido pessoalmente, onde eu posso entrar com uma ação, onde ele fica. Então, tem que ter nos contratos de crédito o endereço do fornecedor. Tem que ter essa informação de onde eu posso encontrá-lo, tá? Parágrafo único. Isso aqui, esse parágrafo único, ele foi a cereja do bolo. Porque na prática aqui você tem sanções, você tem medidas que o judiciário pode aplicar caso isso seja desrespeitado, tá? Então, se houver essas práticas na oferta de crédito, se houver o desrespeito aí nesse artigo 54C, que a gente falou agora há pouco, da forma do crédito ser prestado ao consumidor, nesse artigo agora, 54 letra D, que são os deveres do fornecedor, se houver um desrespeito àquele artigo 52, que fala da outorga de crédito, quais são as sanções que o fornecedor agora da oferta de crédito pode ficar submetida? E aí o código afirma, parágrafo único, o descumprimento de qualquer dos deveres previstos no código, no caput desse artigo, que é o 54D, e nos artigos 52 e 54, letra C, deste código, poderá acarretar judicialmente, agora, redução de juros, dos encargos e de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções da indenização por perdas e danos patrimoniais e morais ao consumidor. Ou seja, não fez uma análise detida, ofereceu crédito sem estar fazendo consulta SPC, Serasa, SCPC, não informou de forma correta o contrato que você estaria celebrando com a instituição financeira, não informou, se utilizou de consumidores hipervulneráveis na oferta do crédito, qualquer dessas condutas que ficar demonstrada, feita pelo fornecedor, enseja a possibilidade de você exigir na justiça dilação do prazo, a revisão dos juros, diminuição do valor dos juros, diminuição de encargos. Então, assim, são medidas de sanções que a lei previu caso isso seja aí acometido pela instituição. Algumas questões de prova, pessoal, tem que ficar bem atento que elas cobram esse artigo 54
D, parágrafo único, essas sanções. Fica ligado, tá? Repetindo, é quando houver uma infração, o desrespeito, tanto no artigo 52, artigo 54, letra C, e esse artigo 54, letra D. Qualquer dessas infrações a esses dispositivos, as instituições financeiras de outorga de crédito ficam submetidas a essas sanções que estão assim, aqui previstas, tá? 54F agora. Ele fala de contratos conexos ou coligados. O que seria isso, Ramon? Contratos conexos ou coligados seriam aqueles contratos de financiamento que a gente toma para poder estar comprando determinados serviços, comprando determinados produtos. Então, exemplo, tá? Você está agora querendo comprar um carro, só que você não tem o dinheiro todo, você não guardou o dinheiro todo, até porque hoje em dia é muito difícil você conseguir juntar todo o dinheiro para comprar um veículo. Daí você pega, vai lá na agência concessionária lá, para poder olhar o carro, tal. Você vai ver que a pessoa que vai te atender, ele já tem tudo formatado que já existe um banco parceiro da concessionária, tá? Já existe mais ou menos algumas instituições. Se é uma concessionária, por exemplo, de carro usado, ele já tem algumas instituições financeiras que são parceiras da loja. Se você vai, por exemplo, em concessionárias de fabricantes diretamente, tipo Toyota, Volkswagen, etc., já tem o banco da própria montadora. Você tem banco Toyota, banco Fiat, banco Chevrolet, entendeu? Então, esses que são os tais contratos conexos ou coligados. Você faz o contrato, muitas vezes, até dentro da própria loja. Ali preenche os nossos dados, entrega lá para o vendedor vai fazer uma análise e o banco empresta ou não empresta, mediante uma análise que ele vai fazer. E aí o nosso código agora, nesse 54F, fala de algumas implicações inerentes a esses contratos. 54, letra F, ele diz assim: são conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam financiamento quando o fornecedor de crédito, dois pontos, inciso 1, recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou conclusão do contrato de crédito. Ou seja, quando ele pega informações diretas do próprio vendedor para poder estar oferecendo o crédito para nós. Inciso 2, oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto e serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado. São esses casos aí, quando a gente, na própria loja, já tem ali o banco, uma pessoa até praticamente do próprio banco ali, para poder estar fazendo esse empréstimo para nós. Isso que o código diz que são esses contratos coligados aqui. Muito bem, quais que são os direitos inerentes a esse contrato? No artigo 49, ele fala que quando a gente compra alguma coisa e não vai ao estabelecimento, a gente tem um direito de arrependimento. E esse direito de arrependimento, ele tem 7 dias para ser utilizado. Então, você tem um prazo decadencial de 7 dias para poder se arrepender de um contrato que você celebrou quando esse contrato ele for feito fora do estabelecimento comercial. Lá no artigo 49, ele fala, especialmente por telefone ou venda a domicílio. Ramon, por que não fala de contrato, por exemplo, celebrado por internet? Que esse código foi feito na década de 90, né, gente? Não tínhamos internet da forma como a gente tem hoje. Mas hoje, lógico que se aplica nesse tipo de contratação também. Igual quando você compra por determinados sites, tipo Mercado Livre, lojas virtuais e afins, tá? Bem, quando você pega um contrato de financiamento para poder fazer uma compra alguma coisa nestas modalidades, que você possa ter o direito de arrependimento, esse contrato que você fez de financiamento tem que ser cancelado, caso você desista da compra, tá? E agora isso está previsto aqui de forma bem taxativa. Parágrafo 1º do 54F. O exercício do direito de arrependimento, nas hipóteses previstas nesse código, que estão lá no artigo 49, depois você dá uma lida lá, do contrato principal ou do contrato de crédito, implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo. Ou seja, se eu fiz um financiamento para poder e comprei algo que não seja diretamente na loja, e isso foi entregue aqui na minha casa, etc.,
serve também para determinados serviços, tá? Que eu tenha comprado pela internet e depois eu desista, eu tenho que desistir também do contrato de crédito que foi feito nessas modalidades. Então, hoje, eu posso questionar tanto o contrato principal, desistir, e também esse contrato de financiamento que foi feito. Tá? Isso aí é o princípio até da gravitação jurídica que a gente estuda lá em civil. Ou seja, o contrato principal, o contrato acessório que foi feito junto com o contrato principal, e o contrato acessório, nesse caso, é um contrato de financiamento, ele segue os mesmos termos do contrato principal. Tá? Para frente. Artigo 54F, parágrafo 2º. Nesse artigo, nesse parágrafo, desculpa, ele fala da possibilidade de você rescindir o contrato caso hajam determinadas questões, afirmando o seguinte: nos casos dos incisos 1 e 2, ou seja, nos contratos conexos ou coligados, porque o inciso 1 e 2 do 54, letra F, é justamente o conceito dessa modalidade de contrato, se houver inexecução de qualquer das obrigações dos deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor de crédito. Professor, como assim? A possibilidade de você simplesmente poder cancelar um contrato de financiamento caso, por exemplo, você compre um determinado bem que tenha um determinado problema. Vamos botar um caso prático mesmo, tá? Comprei um carro financiado. Esse carro apresentou vício de qualidade no produto, artigo 18 do código que nós já falamos. Já passou, eu já levei o carro 3, 4, 5 vezes para a concessionária, eles não conseguiram resolver o problema. Quero desistir da compra. Tenho o contrato de financiamento. Se eu cancelar a compra e, por exemplo, quiser meu dinheiro de volta, esse contrato de financiamento tem que ser também cancelado. Amor, mas e os ônus inerentes a esse contrato? E aí o legislador também previu esses ônus. Parágrafo 4º desse mesmo artigo que a gente está lendo, 54F. A invalidade ou ineficácia do contrato principal implicará de pleno direito a do contrato de crédito, que lhe seja conexo, nos termos do caput desse artigo, ressalvado ao fornecedor de crédito, ou seja, do agente financiador, o direito de obter do fornecedor de produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos. Então, quando eu cancelo o contrato de financiamento do meu carro, que eu comprei financiado em 36 meses, porque o carro não está funcionando bem, o carro está com problema, não está resolvendo, eu tenho o direito de cancelar também aquele contrato de financiamento sem ônus para mim. Tá? E aí, agora, tem uma possibilidade expressa. Algumas decisões do judiciário já previam essa possibilidade, tá? Mas agora já virou termo legal aqui. Parágrafo 3º do artigo 54F. O direito previsto no parágrafo 2º, ou seja, quando há uma inexecução do contrato principal, da possibilidade de cancelar esse contrato de crédito, o direito previsto no parágrafo 2º desse artigo caberá igualmente ao consumidor. Inciso 1. Contra o portador de cheque pós-datado emitido para aquisição de produto ou serviço a prazo. Não é muito a conveniência da gente hoje se utilizar dessas modalidades, né? Quando a gente financia, ou você financia aí em boleto, ou você financia dividindo no cartão de crédito. Mas antigamente era muito comum você dar cheque pós-datado, né? Eles chamavam de pré-datado, mas é cheque pós-datado. Embaixo sua assinatura lá no cheque botava bom para. Então, o que o código está dizendo que se houver alguma inexecução do contrato principal, que essas modalidades de compra com cheque pós-datado também você vai ter direito e pegar esse dinheiro de volta. Em alguns casos, ainda eles aceitam essa possibilidade de aceitar cheque pós-datado da pessoa. Tá? Mas isso vem sumindo com o tempo na prática do mercado, depois que cartão de crédito passou a existir, enfim. O cheque hoje praticamente é um título de crédito que já não existe mais. Né? Inciso 2. Contra o administrador ou emitente do cartão de crédito ou similar, quando o cartão de crédito ou similar e o produto ou serviço forem fornecidos pelo mesmo fornecedor ou por entidade pertencentes a um mesmo grupo econômico. Como assim, Ramon? Você pega, vai lá no... Vou dar um exemplo porque eu tive um cartão de crédito até dessa loja. Fui lá no comprar uma geladeira no Carrefour.
Lá no Carrefour tem um cartão Carrefour. Aí você vai saber quais são as condições para poder comprar a prazo, a geladeira, tal. Aí o vendedor chega para você e fala assim: olha, no cartão de crédito, a gente pode dividir essa geladeira em até 6 meses, 10 meses. Se você fizer o cartão Carrefour, e aí o cartão Carrefour você tem que fazer determinadas compras mensais para não pagar aquela taxa lá de anuidade que eles diluem nas prestações mensais, né? Aí ele fala: se você quiser passar no cartão Carrefour, aí a loja divide em até 24 vezes sem juros. Então, o que o código está aqui afirmando é que, se eu fiz esse contrato aí, dessa modalidade desse cartão, justamente para poder comprar alguma coisa pontual, ou mantive esse cartão aí funcionando, caso eu tenha um problema com a minha geladeira, ela apresente um vício de qualidade, eu devolva, desista da compra e queira pegar meu dinheiro de volta, assim como o artigo 18 prevê, esse cartão também há de ser cancelado, sem qualquer ônus para mim. Tá? Para frente, último artigo aqui, que o Código trabalha prevenção, porque depois são regras relativas a tratamento, que fica por uma próxima aula. O artigo 54, letra G. O artigo 54, letra G, ele dispõe sobre as questões de práticas abusivas na concessão de crédito, tá? Lendo o artigo, ele diz o seguinte: sem prejuízo do disposto do artigo 39, que fala expressamente de práticas comerciais abusivas no Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo do disposto do artigo 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva outorga de crédito, entre outras condutas. Inciso 1. O inciso 1, eu já vou adiantar aqui, só para vocês terem noção, para depois a gente ler. Você tem um cartão de crédito. Daí alguém conseguiu, um hacker, sei lá, golpe, pegar os seus dados do cartão. E aí ele faz compras aí, passagem aérea, situação onde ele compra em loja, para poder, tipo, dar golpe mesmo, tá? E você não reconhece aquela dívida. Hoje em dia, a gente tem um serviço que o banco oferece, acho que muita gente conhece isso, onde quando você faz um cartão de crédito, você habilita lá os seus dados cadastrais, o seu celular, por exemplo, e aí toda compra que você passa no cartão ou a compra que você tenha, por exemplo, regular, tipo uma mensalidade, Netflix, quando cai aquilo ali no cartão de crédito, o cartão manda uma notificação lá para o seu celular para você, na verdade, saber que está sendo cobrado daquela cobrança, daquela compra, tá? E aí você consegue com muita facilidade perceber o problema. Mas a situação é, quando eu percebo que há uma compra que eu não reconheço, ou tem gente que, por exemplo, faz um acompanhamento no seu aplicativo do banco, ele olha para saber como é que está quanto que ele já gastou de cartão, né, naquele mês, e aí suponhamos que você tem uma compra que você não reconhece. O código agora, ele garantiu que, desde que você questione, faça uma contestação de uma compra com 10 dias do vencimento do cartão de crédito, ele tem que retirar aquilo para você não precisar pagar. Era muito comum o cartão falar assim: não, paga que a gente vai fazer uma avaliação aqui e qualquer coisa a gente estorna para você. Não. Se eu contesto 10 dias antes do vencimento, então se eu pago o cartão todo dia 10, se eu conseguir até antes de 10 dias fazer uma contestação junto à empresa de cartão de crédito, não pode cobrar naquele mês. Eles têm que fazer a avaliação, tá? Analisar a minha contestação, mas não pode me cobrar aquilo que está contestado. Em 54G, inciso 1, realizar ou proceder à cobrança ou débito na conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 dias contados da data do vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de reduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico à da transação contestada, que tenha sido cobrada enquanto não encerrada a apuração da contestação. Então, hoje,
o código aqui regulamentou a possibilidade de você contestar compras e desde que o faça com 10 dias do vencimento do cartão de crédito, você não vai pagar aquela compra contestada. Inciso 2, novamente ele reforça a entrega do contrato, a cópia do contrato. Recusar ou não efetuar, entregar ao consumidor ou garante ou seus outros coobrigados cópia da minuta do contrato principal de consumo ou do contrato de crédito em papel ou outro suporte duradouro, disponível e acessível, e após a conclusão, cópia do contrato. Então, obrigação de entregar uma cópia do contrato. Você vê que o legislador está preocupado que você tenha o contrato em mãos, né? Principalmente hoje, quando as coisas se tornaram todas virtuais, e principalmente quando a gente está nos aplicativos, né, que ele bota assim, concorda aqui para a gente poder continuar a operação. Aí você vai lá, passa sem ler nada, concordo, li e concordo, e depois ele quer se apegar a essas questões. Inciso 3, impedir ou dificultar, em caso de inutilização fraudulenta do cartão de crédito ou simular, que o consumidor peça ou obtenha, quando aplicável, a anulação ou imediato bloqueio do pagamento ou ainda a restituição dos valores indevidamente recebidos. Isso aqui é quando eles fazem algumas fraudes no cartão de crédito, você tem que imediatamente comunicar e eles precisam, de fato, bloquear, cancelar imediatamente aí o cartão de crédito para a gente, né? Para frente. 54G, parágrafo 1º. Novamente, ele reforça questões que envolvem aquele princípio do crédito responsável, sem prejuízo de qualquer dever de informação e esclarecimento do consumidor e de entrega da minuta do contrato no empréstimo, cuja liquidação seja feita mediante consignação em folha de pagamento, a formação ou a entrega da cópia do contrato do instrumento de contratação ocorrerão após o fornecimento de crédito, obter da fonte pagadora a indicação sobre a existência de margem consignável. Existem muitas questões que envolvem aqueles empréstimos feitos com débito no seu contra-cheque. E aí tem que fazer uma análise, né? A Lei 10.820, que fala que a margem máxima ocupada não pode exceder a 30% do que você recebe, para quando você pega dinheiro, por exemplo, financiado com débito no seu próprio contra-cheque, eles precisam respeitar. E aí isso volta e reforça essa questão do princípio do crédito responsável. Parágrafo 2º, novamente ele fala sobre a questão da cópia do contrato e reforça dizendo assim: nos contratos de adesão, o fornecedor deve prestar ao consumidor previamente as informações de que tratam o artigo 2º, artigo 52 e do caput do artigo 54, letra B deste Código, além de outras porventura determinadas na legislação em vigor, e fica agora obrigado a entregar ao consumidor cópia do contrato após a sua conclusão. Novamente, eles reforçam essa questão que você tem direito de ter acesso à minuta do contrato, tem direito de ter acesso a uma cópia do contrato quando você tomar dinheiro emprestado. Paramos agora por aqui e na próxima aula a gente vai falar sobre uma ação que envolve a possibilidade do consumidor ter o tratamento para ele poder, aquele consumidor que já se encontra superendividado, poder voltar ao mercado de consumo, pegando o seu crédito, pegando a possibilidade de tomar dinheiro novamente emprestado. Tá?